Paz do Senhor a todos vocês, nesse dia importante para nós, mais uma oportunidade de vida que a gente tem como presente de Deus, né? Então eu quero gravar esse vídeo para vocês, os nossos irmãos em Cristo. Estou aqui na minha casa de quarentena, né? Porque com toda essa situação que está acontecendo, as empresas nos liberaram, né? Então eu quero fazer esse vídeo para vocês acerca de tudo isso que está acontecendo, né? Qual é o papel da igreja na sociedade? Qual é o papel do cristão nessas situações difíceis, pessoal? A importância nossa para a cidade, para os lugares, é muito grande. É de vital importância a afluência do cristão no lugar onde ele se encontra, né? Não importando-se com a circunstância, todo cristão tem um papel, tem um chamado, e nós como igreja temos um fator muito importante na cidade, no lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente está. Eu tenho um texto que eu estava meditando agora aqui, está em Jeremias capítulo 29, versículo 5, eu vou ler para vocês aqui uma partezinha, né, do texto. Esse povo estava cativo na Babilônia, né, e o profeta Jeremias escreve para eles uma carta, tá? E nessa carta ele diz o seguinte, né, depois de vários conselhos, ele diz assim, ó, edificai casas e habitai nessas casas, plantem jardins e comam o fruto da vossa colheita. Tomem mulheres e gerem filhos, filhas, e tomem mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor. Porque na paz da cidade havereis a vossa paz. Então vocês estão vendo, o povo estava cativo, pessoal, e no cativeiro o profeta Jeremias em Jerusalém escreve para eles, dando este conselho, claro, de vários conselhos, né, explicando por que eles estavam lá, o tempo da duração do cativeiro, né, mas de vários conselhos ele deu esse conselho. Diz, olha, vocês têm que continuar a vida onde vocês estão, a situação pode não ser boa, não pode não ser fácil, mas vocês não podem se esquecer que vocês são filhos de Deus, são povo de Deus, né? E vocês têm que seguir a vida de vocês, né? Então ele deu o conselho aqui, olha, plantem jardins, construam casa, né? Gerem filhos, filhas, tal, multipliquem a família, né? E ele disse o seguinte, orem pela paz da cidade onde vocês estão. Olha a importância do povo de Deus onde o povo está, independente da circunstância. A importância que nós temos, ou a importância que tem o nosso papel dentro da nossa sociedade, de onde a gente está. Orem pela cidade. Orem a Deus, peçam a Deus pela cidade. Porque na paz da cidade vocês vão ter paz também. Então, pessoal, a gente tem que orar no ambiente que a gente está hoje, na sua casa, na sua cidade, né? Orar pela paz da sociedade. Ainda mais nessa situação que o mundo está vivendo agora, todo cristão tem que orar, né? As autoridades estão fazendo o que elas podem, né? O sistema de saúde aí de todos os lugares do mundo todo está trabalhando para isso e tal. Então essa parte a gente não precisa se envolver porque já tem quem faça. Mas a parte que nós temos que fazer é aquilo que a maioria das pessoas não vai fazer, que é orar a Deus, que é buscar a Deus pela nossa cidade, pela região onde você está, pelo seu estado, pelo seu país, para que haja paz no coração das pessoas, para que Deus dê uma direção abençoada para essas pessoas, para que eles possam conduzir o seu povo, conduzir a sua cidade, o seu estado ou nação, né, da melhor maneira possível, pessoal. A situação não é fácil, o momento é difícil, de dificuldade. Não cabe a nós, como cristão, ficar murmurando contra lideranças ou não. Isso não cabe a nós.
A orientação que a Escritura dá para nós é nós orarmos. Orarmos primeiramente, né? Orarmos a Deus para que haja paz no coração das pessoas, para que haja conforto em meio à situação difícil. Pelo menos é o conselho que nós estamos tirando aqui, ó, de um ensinamento de um povo que no passado estava em situação difícil, situação escrava, foram vencidos pelo inimigo, mas estavam morando na terra do inimigo e tal. E Deus diz assim para eles, ó, orem por esse lugar. Orem por Babilônia. Não importava como estava a situação, a ordem era orar, para que houvesse paz naquela cidade. Porque daí, se gente, havendo a paz naquela cidade, aquela paz viria sobre aquele povo. Então nós temos esse conselho também hoje no Novo Testamento, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, eu vou abrir aqui para vocês, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte aqui no texto bíblico, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Verso 2, pelos reis, né? E por todos os que estão em eminência, ou seja, os que estão investidos de autoridade e em exercício da autoridade, para que eles tenham o quê? Uma vida quieta, tranquila, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Olha o verso 3, pessoal, que diz aqui para nós, ó: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, orarmos pela nossa cidade, orar pelas autoridades da nossa cidade, é muito bom. É um conselho de Deus para que as nossas lideranças elas tenham uma boa direção, ainda mais nessa situação que nós estamos agora, que está todo mundo preocupado, também com medo, né? A igreja tem o seu papel, né? A igreja ela tem o seu papel de orar, de confortar, né? A gente não pode estar indo nas casas fazendo visita, porque agora é uma situação de controle, de respeito, de segurança. Mas a igreja tem que estar com a porta aberta, né? Os líderes de manter as portas da igreja abertas para que alguma pessoa que precise de algum consolo, alguma orientação, ela possa receber isso desse líder, desse pastor, desse obreiro, né? Dentro, claro, dos níveis de segurança, mas ela tem esse papel. Nós temos esse papel de orar em casa, tirar alguns minutos em casa para orar pelo nosso prefeito, pela nossa família, enfim, esse é o nosso papel, tá? Então a vida ela não pode parar nos tempos difíceis, não dá para nós cruzar os braços, porque a situação é difícil. Mas agora eu não tenho dinheiro, eu não... Vamos orar. Deus vai dar uma direção, vai mover as pessoas, alguma maneira ele vai fazer para que o socorro chegue até nós ou chegue até a pessoa que nos procurou, né, pedindo uma oração ou alguma direção. Tá certo, pessoal? Então, em situações desagradáveis, situações difíceis, devemos nos ajudar e fazer o nosso melhor, né? Dar a nossa contribuição aos outros, nossa cidade, aos domésticos da fé, e fazer, porque faz parte da nossa chamada. Então, olha aí, tem muita coisa para nós fazer em tempos difíceis. E o papel nosso dentro da nossa cidade é exatamente isso. Nos doar, nos esforçar para ajudar. A gente está olhando muito na mídia aqueles voluntários, pessoas que se voluntariaram para ajudar a outros, né? Principalmente aquele pessoal que prepara as marmitas, pessoal, para entregar aos motoristas, aos caminhoneiros. Poxa, cara, isso é maravilhoso. Esse é o papel do indivíduo, esse é o papel daquele que crê em Deus, que acredita, que serve a Deus. Entendeu? Agora é ter um coração voltado para o seu próximo, não é verdade? A gente viu também algumas notícias de pessoas que estavam se voluntariando para prestar serviço aos idosos que estão em casa. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Esse é o papel de cada indivíduo, de todo aquele que crê, daquele que acredita em Deus. Então veja o papel que tem a igreja, né? Eu não sei se todos esses voluntários são cristãos ou não, isso não vem ao caso agora, mas eu estou dando esse exemplo, né, de vários que estão fazendo isso em todo o país, no estado, em outras nações. Eu acredito também que tenha brotado isso no coração das pessoas. Bom, então a gente tem um exemplo, né, e esse é o nosso papel. Então eu quero dizer para vocês,
principalmente vocês que estão sendo voluntários, que estão pensando em fazer alguma coisa pelo próximo, olha, meus parabéns, Deus abençoe. Se você não pode ir, pelo menos contribua com alguma coisa, com doações. É um momento em que a igreja tem que fazer a diferença, pessoal. Nós temos, como cristãos, fazer a diferença para que a nossa sociedade melhore e, como dizem as autoridades, juntos a gente pode vencer. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Ó, vou só ler um detalhezinho aqui. Ó. Somos importantes, sim. E é muito importante para nós entendermos a nossa importância como? Ajudando, confortando as pessoas, pessoal. Confortando, orando por aquele que precisa, aquele que está desesperado. Né, trazendo uma palavra de conforto para essa pessoa, nem que seja pelo WhatsApp, uma mensagem, você manda uma mensagem de WhatsApp, faz uma oração junto com essa pessoa, oferece ajuda se ela estiver dentro das suas condições, obviamente, né? E acima de tudo a gente tem que crer em Deus, ter fé na palavra do Senhor, mostrar para essas pessoas a importância de ter fé. O mundo está lutando contra um adversário invisível, pessoal. Alguém que a gente não pode palpar, não pode tocar, não sabe onde está, né? E a qualquer momento pode chegar nas pessoas. Então, o inimigo invisível, você tem que ter um aliado invisível, né? Então, Deus a gente não vê, mas a gente crê que Ele é, e Ele existe por si só. Né? Então, a Bíblia diz assim, ó, que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Deus existe. E Deus existe, Ele é real e verdadeiro, e tem esse poder de nos guardar, de nos abençoar, né? E Ele vai garantir a sua palavra. Então, nós temos que crer na palavra. Se nós estivermos fazendo o que a palavra diz, pode acreditar, Deus vai fazer a parte dele. Então, eu agradeço você, parabenizo a todos os que estão se dedicando, os voluntários, sejam eles cristãos, católicos, espíritas, não importa agora, importa você está fazendo algo, você está fazendo a diferença, você está mostrando o seu papel, o papel da sua existência na sociedade. Então, só voltando para vocês, como a igreja é importante para a sociedade. Tá, pessoal? Então eu quero dar um conselho para os cristãos. Paulo ensina que não deve sair nenhuma palavra ruim da nossa boca. Está lá em Efésios capítulo 4. Eu peço para você, ó, não saia nenhuma palavra negativa da sua boca para desmotivar outra pessoa nesse momento que nós estamos. Não saia nenhuma palavra que vá desmotivar. Saia da sua boca uma palavra motivadora, uma palavra otimista. E além de palavras, se você pode fazer algo, então faça. Se você for convidado para fazer algo, faça. A Bíblia diz que o nosso amor pelo próximo não deve ficar só em palavras, mas deve também ser em obras e em atitudes. Então Deus abençoe vocês e que essa palavra possa abrir os nossos olhos ou motivar-nos cada vez mais sobre a nossa importância, a importância do cristão, a importância daquele que crê em Deus para a sua sociedade, para o seu estado, para a sua nação. Não esqueça de orar pelo prefeito da sua cidade, não esqueça de orar pelo governador do seu estado, não esqueça de orar pelo presidente da nação. Se você é um simpatizante ou não, não importa, não importa. Agora é hora de orar. É hora de você entrar na presença de Deus pelas nossas autoridades, porque o versículo 3 de 1 Timóteo 2 diz assim, pessoal, ó, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então, se tu quer fazer alguma coisa que agrade a Deus, faça isso, ok? Então, lembrando para vocês os dois textos que eu li, agora para você dar uma revisada em casa. Jeremias 29, do versículo 5 até o 7, e 1 Timóteo capítulo 2, do 1 até o 3. Tá bom, pessoal? Leia isso em casa e vamos colocar em oração. Tire o seu tempinho de oração com Deus nesse momento e ajude a sua igreja, a sua congregação, procure o seu pastor, o seu líder e pergunte para ele com o que eu posso ajudar aqui a igreja para se manter, para que a igreja se mantenha de porta aberta. Procure, siga a orientação do seu pastor, do seu líder, o líder da sua instituição. O que eu posso fazer? Com o que eu posso contribuir? Qual é a minha parte aqui para que a gente possa continuar com os trabalhos? Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos em Cristo Jesus.